Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, o Ministério da Igreja. Uma lição importante, ela fala dos nossos líderes, daqueles que o Senhor chamou para edificar a igreja. Essa aula será ministrada no dia 18 de fevereiro de 2024. 7 pontos importantes nós vamos destacar aqui nessa aula. O ministério sacerdotal na Antiga Aliança versus o exercício ministerial na Nova Aliança. Vamos ver a diferença. O crente como sacerdote e o sacerdócio literal da Antiga Aliança. O Papa é considerado o vigário de Cristo. Vamos ver o que é isso. Vou explicar para você a etimologia dessa palavra, vigário, que vem do latim. O significado dos termos cleros e laos, nós vamos ver hoje. O sentido do verbo grego diáconio e o substantivo diáconia, vamos ver também. E o termo grego presbíteros. Então, quero pedir a você que assista a aula inteira. Afinal de contas, eu acho que você está aqui porque você vai ministrar a aula e você quer um subsídio, quer uma ajuda. Então, é importante você assistir a aula inteira. Nem que você adiante um pouquinho a velocidade aí, para você ganhar tempo, né? Porque afinal de contas é uma aula, não tem como ministrar em menos tempo, não tem como eu deixar aqui para vocês esses subsídios sem tomar um pouco de tempo. Então, cada aula aqui, pela experiência que eu tenho tido, é 20 minutos, meia hora, não dá para fazer em menos, né? Mas, se você está estudando, é importante você investir esse tempo para melhorar a qualidade da sua aula aí no dia que você for ministrar. O texto áureo dessa lição é importante porque ele já destaca para a gente aqui o ministério quíntuplo da igreja. E a lição de hoje vai se deter nesse ministério quíntuplo da igreja. Aqui nós temos 5 ministérios destacados em Efésios 4:11. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. O texto no grego, que aftosidoken tus men apostolos, tus de profitas, tus de evangelistas, tus de pimenas, que didáscalos. Então nós temos aqui o apóstolos, profetas, evangelistas, pimenas e didáscalos. Nós vamos investigar cada termo desse durante a aula de hoje. E a verdade prática também é interessante, ela fica no final da lição, né? Porque depois que a gente estuda toda a lição, a gente encontra uma verdade prática, e aí a gente lê no final a verdade prática, mas quero dar um destaque para ela aqui. Os dons ministeriais, eles foram dados com o objetivo de edificar a igreja, de promover maturidade entre os seus membros. Então, por isso a aula de hoje é muito importante, que ela vai tratar do ministério da igreja. Na introdução, a gente já vai ver a natureza do ministério sacerdotal entre os hebreus na Antiga Aliança e o exercício ministerial na Nova Aliança. Perceba que são coisas diferentes, né? O sacerdócio da Antiga Aliança era literal, um sacerdócio literal mesmo. Hoje em dia, nós simulamos esse sacerdócio, por assim dizer, né? Porque a gente não exerce exatamente como era feito na Antiga Aliança, lá no templo, lá no tabernáculo. Todo crente é chamado para exercer um sacerdócio diante de Deus. Esse sacerdócio ele é universal. Toda pessoa que recebe Jesus como Salvador, que aceita Jesus, pode exercer esse ministério. Por que o crente é considerado um sacerdote? Isso aqui é importante você comentar aí. O sacerdote, a função principal do sacerdote era levar as pessoas a Deus. O ministério do sacerdote era ligar as pessoas a Deus. Essa aqui é uma via. O sacerdote leva as pessoas para Deus. O profeta traz Deus para as pessoas. Quando o profeta profetiza, ele está trazendo Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus para as pessoas. O sacerdote é diferente. O sacerdote não gasta o seu tempo profetizando. O sacerdote gasta o seu tempo ensinando minuciosamente as pessoas como se achegar a Deus. Nesse sentido, todo crente faz isso, porque a nossa função na igreja é levar as pessoas a Deus. Por isso somos considerados
um sacerdócio diante de Deus. Por isso, cada crente, cada convertido é capaz de exercer um sacerdócio. Porque cada crente é capaz de intermediar, como o sacerdote fazia, entre o pecador e Deus. Então, isso aí é uma chave já para você começar a sua aula explicando por que nós somos sacerdotes diante de Deus. A gente não é, e aqui já estou fazendo a diferença, ó, entre a proposta primeira lá, ministério sacerdotal na Antiga Aliança e exercício ministerial na Nova Aliança. Então, hoje a gente, por isso que eu usei o termo simula, né? A gente faz como se fosse. Como o sacerdote da Antiga Aliança fazia literalmente, nós fazemos hoje, mas a gente não no tabernáculo, né? Por isso que eu estou usando o termo simular. Mas é um sacerdócio real, sim, verdadeiro. Nós realmente cumprimos a missão de sacerdote. Só que não com aquela indumentária, não com todos aqueles detalhes que o Beit HaMikdash, que o templo exigia e que o tabernáculo exigia. Então, o crente como sacerdote na Nova Aliança, ele ministra dentro do corpo místico de Cristo. E o sacerdote literal ministrava no templo, ele ministrava no tabernáculo, ele ministra na instituição. E a lição de hoje vai nos mostrar que Deus escolheu pessoas especiais para exercer o ministério na igreja, né? Apesar de todos nós podermos oficiar como sacerdotes, é importante você entender que quando nós oficiamos como sacerdotes na Nova Aliança, o que nós fazemos é ligar as pessoas a Deus. Por isso somos considerados sacerdotes. Mas Deus escolheu pessoas para trabalharem ativamente na instituição, na denominação, no corpo de Cristo. Você viu que na lição passada nós estudamos o corpo místico e a instituição. E lá eu fiz uma boa separação, se você não assistiu a aula ainda, assista. Agora aqui a gente percebe que esses obreiros eles são chamados para trabalhar tanto no corpo místico de Cristo quanto na igreja local. Tanto no organismo quanto na organização. Para isso eles foram chamados. Como em toda lição nós temos 3 objetivos: apresentar, listar e explicar. É o que nós temos de objetivo na aula de hoje. Apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na Antiga Aliança e praticada também pelos crentes na Nova Aliança. Já expliquei para você, né, em que sentido. Listar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva e explicar as qualificações de natureza moral, social exigidas para o exercício ministerial. A gente vai ver hoje que para ser um ministro, para ocupar um daqueles cargos lá da lista de Efésios, e qualquer cargo dentro da igreja, é preciso ter moral, é preciso ser uma pessoa decente, é preciso ser uma pessoa aprovada, não só por Deus, mas também pela sociedade. Porque quando nós somos ministros na casa de Deus, nós estamos servindo a Deus e aos homens. Nunca podemos esquecer isso. A propósito, aqui no nosso canal, nós temos uma série O Ministério, vou deixar o link dela agora, vai aparecer para você aqui, e vou deixar também na descrição. Ali nessa série a gente dá dicas importantes para os obreiros, tem alguns vídeos interessantes lá que acredito que você vai gostar. A lição de hoje ela é muito esclarecedora, mas muitas pessoas pegam o ponto focal da lição de hoje para criar um problema. Porque a lição de hoje diz que nós somos sacerdotes diante de Deus. E tem gente que pega essa função aí que o Senhor deixou para a sua igreja de ministrar entre o pecador e ele, Deus, e diz então que não precisa de pastor, não precisa de guia, não precisa de igreja, né? E isso gera um problema. Não é isso que a Escritura está querendo dizer. A Escritura não está querendo nos excluir de uma congregação ou de sermos pastoreados porque nós somos sacerdotes diante de Deus. Como todos são sacerdotes diante de Deus na Nova Aliança, todos são capazes e têm a função de ligar o pecador a Deus, então todos são iguais. Os membros do ministério e os membros da igreja, nessa função específica de sacerdócio diante de Deus, são iguais. Mas claro que Deus chamou pessoas especiais, com capacidades que nem todos os membros da igreja têm. Nós vamos ver cada uma delas especificamente. Tópico 1, o ministério sacerdotal de todo crente. No item 1 do tópico 1, nós vamos ver o sacerdócio no Antigo Testamento.
No item 2 do tópico 2, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. E o item 3 do tópico 1, nós vamos ver uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Esse tópico 1 aqui vai ser interessante. Antes de Moisés, antes da Torá HaKohanim, da lei dos sacerdotes, antes de Deus estabelecer ali todas as regras para o sacerdócio que nós temos no Levítico, o livro do Levítico em hebraico é chamado de Vayikra. Ele traz todas as regras, todas as leis para o sacerdócio diante de Deus, todas as regras para se oferecer o sacrifício e para se aproximar de Deus. Por isso, em hebraico, ele é chamado também de Torá HaKohanim, a lei dos sacerdotes. E no princípio a gente vê que antes disso, quando Deus não tinha chamado ainda a família de Arão, os levitas para ministrarem, para ligarem o povo a Deus, quem ministrava os sacrifícios eram os patriarcas, os pais de família faziam essa ligação, eles levavam a sua família a Deus. Aqui cabe um comentário importante, é muito importante ter essa consciência. Se você é pai de família, se você é mãe de família, sua obrigação é levar sua família a Deus. Precisa prestar atenção na família, prestar atenção nos filhos. Por que muitos filhos de crente se perdem? Se perde porque, às vezes, os pais passam mais tempo prestando atenção na igreja, em congregar, do que prestar atenção nos filhos. Vai para a igreja, deixa os filhos em casa, não sabe o que está acontecendo, não sabe para onde foi, não sabe o que estão fazendo, né? É muito importante prestar atenção na família. Quando são pequenos e dá para a gente levar para a igreja, ótimo, mas chega um tempo que eles não querem mais ir, eles querem andar com as suas próprias pernas. Esse é o período perigoso, é nesse período que a gente precisa exercer o nosso ministério sacerdotal, levando nossa família a Deus, corrigindo, cobrando. Eu não estou falando de bater, não estou falando de nada disso, estou falando de cobrar, de ensinar, de mostrar a Bíblia para os nossos filhos, de tentar convencê-los da importância, convencer tanto com o testemunho quanto com a palavra. Na antiga aliança, antes da lei de Moisés, os patriarcas, os pais de família, ofereciam sacrifícios por si e por suas famílias. Um exemplo de pai de família ministrando sacrifícios por sua família é Jó. A gente tem em Gênesis 4:3 também, e a gente tem em Jó 1:5. Depois, os patriarcas oferecendo sacrifício por suas famílias, Gênesis 2:12 e 8. Você pode consultar aí. E depois a gente vai ter Israel mediando como sacerdote entre as nações e Deus. Isso daí a gente vê em Êxodo 19:6, é uma referência. E depois chega a época que eu disse, que é a época que vem a lei de Moisés, vem todas as regras para o sacerdócio, a família de Arão é escolhida e também os levitas são escolhidos para ministrarem um sacerdócio específico diante de Deus. E é em figura desse que nós ministramos hoje entre o pecador, que nós oficiamos hoje entre o pecador e Deus. No item 2, nós temos uma doutrina bíblica do Antigo Testamento confirmada no Novo Testamento. Os sacrifícios da antiga aliança não eram perfeitos. O sacerdote tinha que estar sempre repetindo aquele sacrifício, dia após dia, após ano, porque a nação estava sempre incorrendo em novos pecados. E o sacrifício do sangue de bodes e de touros nunca foi capaz de realmente perdoar, apagar completamente os pecados. Mas aí vem Cristo, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Vou deixar um vídeo interessante aqui para você, explicando o termo Agnus Dei do latim. Aí vem Jesus se oferecendo como o Cordeiro, aquele Cordeiro imaculado que realmente tira os pecados do mundo. Esse daí é o sacrifício perfeito que substitui todos os sacrifícios da antiga aliança. E agora, depois desse sacrifício vicário de Cristo, vou deixar um vídeo aqui para você entender o que é morte vicária. Daqui a pouco também vou explicar o termo vigário do latim, você vai entender bem. Mas vou deixar um vídeo aqui para você entender o que foi a morte vicária de Cristo na cruz. Então, depois do sacrifício de Jesus, que substituiu perfeitamente todos os sacrifícios da antiga aliança, agora nós podemos então ministrar
como sacerdotes diante de Deus. Antigamente era específico de uma família, a família de Arão. Depois precisaram de ajuda, expandiu mais para os levitas, e somente esses é que ofereciam sacrifícios que mediavam entre a nação e Deus. Agora, em Cristo, todos nós somos uma representação desse sacerdócio arônico e levítico. Todos nós podemos ministrar diante de Deus, levando os pecadores à salvação. Na antiga aliança, o sacerdote trazia um corpo para ser oferecido pelo pecador, que era o animalzinho, né, que ele trazia para substituir o pecador. Depois Jesus veio e ofereceu também o seu corpo como o definitivo sacrifício, o maior e o definitivo sacrifício por todos os pecadores. E hoje, na nova aliança, nós, como sacerdotes, levamos as pessoas a Deus e também oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a referência de Romanos 12:12. Eu disse para vocês no início da aula que nós somos considerados sacerdotes diante de Deus porque nós temos a função e Deus nos permitiu levar os pecadores a Ele. Mas uma outra coisa que também nos caracteriza como sacerdotes, e é muito interessante, é legal de você destacar aí na sua aula, é que somente o sacerdote entrava na presença de Deus para oferecer o sacrifício. Isso o caracterizava como sacerdote. E no Yom Kippur, o dia do perdão, somente o Gadol Kohen, o sumo sacerdote, entrava na presença, na Shekinah, na presença do Eterno. Somente ele podia realizar esse exercício, essa função. Mas depois de Cristo, rasgou-se o véu e agora todos nós podemos entrar. Não só na Shekinah, naquela presença que pairava sobre o templo, sobre a arca, mas agora nós podemos estar na Panê, na presença do rosto. Vou deixar um vídeo para você entender essas duas presenças, a Shekinah e a Panê. Vai ser muito interessante. Então, nós agora podemos ser caracterizados como sacerdotes porque nós entramos na presença de Deus. Entramos por nós mesmos e podemos entrar também pelos pecadores que ainda não conhecem a Deus. Olha que coisa boa, né? No item 3 do tópico 1, para a gente finalizar esse tópico aqui, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um evento importante na história do cristianismo na Idade Média, porque Martinho Lutero, no seu ministério, era padre e ele... Bom, a história, com certeza, a história de Lutero você conhece. Você pode assistir o filme Lutero, você pode ler sobre Lutero na Wikipédia, você pode fazer uma pesquisa abrangente sobre Lutero e entender o que foi que aconteceu com ele. No catolicismo romano, os padres são os mediadores entre Deus e os homens, tendo inclusive o poder de perdoar os pecados. E o Papa, o Santo Padre, ele é o líder maior da Igreja Católica. E ele é considerado Vicarius Filii Dei, o vigário do Filho de Deus. O termo latim vicarius significa o que faz a vez de outro, aquele que substitui plenamente outra pessoa. Então, a Igreja Católica entende que Jesus escolheu Pedro para ser o primeiro Papa, para dirigir a igreja depois dele. Naquela ocasião que Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Perguntou por 3 vezes e Pedro disse: sim, te amo, Senhor. E então o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Então eles entenderam que Jesus deu para Pedro o trono da igreja, o trono da Santa Sé, o trono da igreja. E deu para ele também as chaves dos céus. E a partir de Pedro, então, outros vigários vêm sendo levantados. Eu vou deixar a lista para você de todos os papas, desde Pedro até agora. Vou deixar publicado lá no nosso blog, vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhadinha, vai valer muito a pena esse conhecimento, hein? Então, o Papa hoje, até o último agora, ele é considerado o vigário de Cristo. Entendeu o termo vigário, né? Do latim. Aquele que faz a vez de outro. Aquele que fica no lugar de outro. Então, a Igreja Católica entende que o Papa ficou no lugar de Cristo. Mas Lutero entendeu que todo cristão, toda pessoa em Cristo, poderia exercer realizar essa mediação. Continuar a obra de Cristo. Ser um vigário de Cristo.
ele entendeu a questão do sacerdócio real da igreja. Cada crente mediando por si mesmo e por um pecador diante de Deus. Então Lutero pregou um retorno às Escrituras e ao verdadeiro entendimento das Escrituras. Inclusive a gente tem 5 solas na Reforma Protestante. Vou deixar também o link para você aqui na descrição, está publicado lá no nosso blog. E o destaque aqui é para o sola scriptura, somente as Escrituras. E as Escrituras como única regra de fé e de prática, como aquele texto capaz de reger a nossa vida, deixa claro para nós que nós somos. Cada um de nós pode exercer um sacerdócio diante de Deus. Nós podemos ser a continuação, exercer, fazer, praticar a obra de Cristo, continuando. Então, por esse ponto de vista, cada um de nós também é vigário de Cristo. Nós o representamos. Quando Jesus enviou a grande comissão, ele envia com plenos poderes, porque nós somos representantes. Kyrisso. Na aula passada eu deixei isso muito bem explicado, vale a pena você dar uma olhadinha, deixei até vídeos exclusivos para você assistir, explicando como é que Cristo nos deu autoridade para representá-lo. Na Igreja Católica a gente percebe a divisão entre o clero e o laos, os escolhidos de Deus e o povo comum. Aí aqui a gente tem 2 termos gregos, que é kleros, que significa sorte, porção. Esses do clero são aqueles que Deus separou para si. E tem o laikato, que é o laos, o povo comum. Em Números 18, 21 e também em Hebreus 7, 5, a gente vai perceber o porquê desse sentido do termo grego kleros. Esse termo que você está vendo agora na tela significa sorte, porção, herança, cargo, ofício. E essa palavra é usada na Bíblia para se referir à classe dos sacerdotes que receberam o ofício por sorteio, que é o que está em Números 18, 21. E o termo cleros também indica a porção de terra que cada tribo recebeu quando daquela reforma agrária, aquela divisão de terra feita por Josué. Josué 13, 6 e 14, 2. E outro uso do termo é para falar da sorte que os soldados lançaram para dividir as vestes de Jesus na cruz. Por isso, cleros tem todos esses sentidos: sorte, porção, herança, cargo e ofício. Agora, no tópico de número 2, a gente vai ver a estrutura ministerial do Novo Testamento. A gente vai ver o ministério quíntuplo, que eu iniciei a aula falando sobre ele, que é Efésios 4 e 11, que vai falar dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Eu vou deixar um vídeo aqui para você na descrição explicando o termo didáscalos, de onde se traduz, que é traduzido por mestre, por professor, por doutor. Vai ser bem interessante. Vou deixar um vídeo grátis e vou deixar um vídeo só para membros. Aliás, queria convidar você a se tornar membro do nosso canal. Tem bastante vídeo interessante, exclusivo, que você só pode assistir sendo membro. Tem cursos, tem aulas. Seria interessante você se tornar membro para o seu próprio proveito e assim também você ajuda o meu ministério. Então, Efésios 4:11, que aftos idocen tus men apostolos, tus de profitas, tus de evangelistas, tus de pimenas, que didáscalos. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Nós temos aqui então o primeiro ofício, que é o de apóstolo. O apóstolo aparece aqui em primeiro lugar porque o apóstolo é o enviado. O apóstolo é o missionário. O apóstolo é aquele que planta a igreja, que abre a igreja. O termo significa alguém enviado com uma missão. Você tem as referências aí para consultar na sua revista. E alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Ele precisa ter estado com o Senhor, ele precisa ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ele precisa ter visto pessoalmente o Senhor e ele precisa ter operado sinais e maravilhas. É por isso que não existe hoje em dia apóstolos nos mesmos termos dos 12. O clero dos 12 é único.
Depois dos 12 não tem mais apóstolos naquele naipe, naquele patamar, tá bom? Não tem. Então, o apóstolo Paulo teve a sorte de ser considerado apóstolo. E depois aquele que substituiu Judas Iscariotes também teve a sorte. Inclusive, o texto diz que ele teve a sorte de ser considerado para aquele apostolado. Então, o ministério dos 12 foi uma coisa muito específica e única. Eles foram aqueles que, com Jesus, lançaram os fundamentos da doutrina da igreja. E se encerrou com os 12. Então, essa modinha de eu sou apóstolo hoje e tal, consagrar pessoas a apóstolo. E sempre, quando se consagra uma pessoa a apóstolo, não está se querendo consagrar um missionário. Porque hoje, o entendimento moderno separa apóstolo de missionário. O que indica, o que deixa muito claro que na cabeça das pessoas que querem ser apóstolos, eles não querem ser um missionário, que é o que o termo indica, aquele que é enviado com uma missão. Eles querem ser como os 12. E pode esquecer isso aí não existe mais. O ministério dos 12 é específico e único. Eles foram aqueles que com Jesus lançaram os fundamentos da doutrina da igreja e se encerrou ali, tá bom? Então, já entendeu, né? Que eu não aprovo esse negócio de ministério apostolar. Inclusive, hoje, é tão verdade que aqueles que se intitulam apóstolos querem ser como os 12, é tão verdade que o ministério de apóstolo hoje é considerado maior do que o ministério de pastor. Mas não tem ministério maior do que o de pastor. O pastor é o imediato substituto de Cristo, por assim dizer. A expressão por assim dizer significa mais ou menos isso, tá bom? Então, olha que Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Olha aí, é a maior proximidade que alguém pode chegar do ministério pastoral. Jesus é o sumo pastor. E aí ele deixou pessoas para exercerem aquele ministério com ele, depois dele. E agora os apóstolos hoje querem ser maior, querem reivindicar um título maior do que o de pastor, né? Depois do apóstolo vem o profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. E é importante a gente distinguir aqui o ministério profético do Antigo Testamento do dom de profecia do Novo Testamento. Do mesmo jeito que não existe apóstolo no nível dos 12, também não existe profeta no nível dos profetas da Antiga Aliança, viu? Aqui é a defesa que eu quero fazer aqui, para deixar para você uma ajuda aí como suporte para sua aula. Defenda isso com autoridade aí na sua igreja, se você acredita. Se você não acredita, infelizmente você não vai conseguir. Mas o profeta da Antiga Aliança, diferente da pessoa que profetiza na Nova Aliança, o profeta da Antiga Aliança nascia como um dom para as pessoas. Se você olhar para Jeremias, por exemplo, a Bíblia diz: antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E as nações te dei por profeta. Era assim que eram os profetas da Antiga Aliança. Pessoas especiais, pessoas que nasciam como um dom. Por isso que o profeta da Antiga Aliança tinha autoridade para falar e as coisas acontecerem. Elias falou assim: eu sou homem de Deus, então se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti e aos teus 50. E aconteceu por duas vezes. Né? Então, o profeta era o dom. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito diferente, muito mais fraco, muito menos expressivo. Hoje em dia, ninguém é profeta. Hoje em dia, nós profetizamos pelo dom de profecia. Dom que você não tem. Eu não tenho. Esse negócio de eu tenho dom, não é certa essa expressão. Nós somos usados no dom, porque o Espírito Santo usa a quem ele quer. Você não detém um dom. O dom é do Espírito Santo. E ele permite que você seja usado nesse dom quando for útil para a igreja. Terminou de ser usado, pronto, encerrou. Já o profeta do Antigo Testamento, não. Ele era o tempo todo profeta. Durante o período da sua vida, ele era profeta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o dom se manifesta em nós. Tá entendido? Então, hoje em dia não tem profeta. Hoje em dia tem pessoas que profetizam. Então, não existe mais profeta como existia no Antigo Testamento. O homem no Antigo Testamento falava, as coisas aconteciam. Moisés falou assim: que a terra se abra e engula todas essas pessoas aí. E aconteceu.
E vale muito a pena um passeio pela Bíblia, consultando a vida dos profetas e vendo os milagres que eles operaram. Eu não vou falar aqui para não tomar o nosso tempo. E ainda tem mais uma terceira coisa que é importante comentar aqui. Eu vou deixar um artigo também, olha, já é o terceiro artigo que eu deixo aqui na descrição do vídeo de hoje para você. Vou deixar um artigo rápido, objetivo, explicando para você a diferença entre profeta do Antigo Testamento, dom de profetizar e o dom ministerial do profeta. O dom ministerial do profeta, ele é um dom ministerial, né? E ele se opera da seguinte maneira: enquanto a pessoa prega a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, ele também é capaz de ser usado no dom de profecia e nos dons de revelação. Os dons são divididos em classes. Nós temos dons de poder, dons de ciência, dons de sabedoria. E o profeta, a pessoa que tem o dom ministerial do profeta, eu falando tem, né? A pessoa que é usada no dom ministerial de profeta, ele, além de profetizar as escrituras, ele também é usado no dom de profecia, de revelação, de palavra da ciência. Isso gabarita o ministério dele. Esse é o dom ministerial do profeta. Depois nós temos o evangelista. O ministério do evangelista é ganhar almas. O evangelista não tem que trabalhar dentro da igreja. O evangelista não concorre com presbítero. O evangelista não concorre com pastor. O evangelista não precisa ficar em cima de púlpito, por assim dizer, né? Não que não pode. Ele é um ministro da palavra. Com isso eu quero dizer que o ministério dele é fora da igreja. O presbítero e o evangelista. O presbítero trabalha dentro da igreja, edificando dentro da igreja. O evangelista trabalha fora da igreja, ganhando almas, trazendo para dentro da igreja, para dar trabalho para o pastor. Tá certo? Vou deixar um vídeo aqui para você da nossa série Missiologia, é a série mais acessada do nosso canal, junto com a série Etimologias. A diferença entre o missionário e o evangelista. Eu vou deixar outro, a diferença entre o missionário e o missiólogo. São vídeos que você vai gostar muito de entender essas diferenças. Depois nós vamos ter pastores e mestres. Os pastores são aqueles que possuem a função de apacentar. O pastor é o guia espiritual. O pastor é o pai das ovelhas, né? É aquele que dirige as ovelhas, é aquele que apacenta. É preciso ter dom para isso. Não adianta ter curso de teologia, não vai resolver, não vai fazer de você um pastor. Para ser pastor tem que ter um dom de Deus, além daquelas características exigidas na Bíblia: ser bom marido de uma mulher, ter testemunho, ser aprovado pela igreja enquanto instituição, o povo que congrega ali com você e também, principalmente, por Deus. Então, o pastorado é um dom extraordinário. Não é porque você conhece bastante a palavra. Eu, por exemplo, eu sou mestre em teologia e eu dirigi a igreja por muitos anos e descobri, enquanto eu dirigia a igreja, que o meu ministério era o ensino. Então, eu deixei de dirigir a igreja, conversei com o meu pastor presidente e expliquei para ele, ele me substituiu e eu então segui o meu ministério de ensino, que é o que eu estou fazendo até hoje. Então, aquele que ensina, se dedique ao ensino. Aquele que pastoreia, se dedique ao pastorado. Então, a gente tem aqui apostolos, essa é a pronúncia, profitas, temos evangelistas, temos pimenas. Pimenas é o termo grego para pastores, e temos didáscalos, que é o termo para mestres e professor. Vai na descrição do vídeo de hoje, vai ter muitos vídeos importantes para você assistir ali. Até o dia da aula você tem tempo de assistir todos, de fazer suas anotações e ministrar uma aula poderosa aí na sua classe. Então, o mestre é o didáscalo, o mestre é o professor, o mestre é aquele que ensina a palavra. Esse homem tem um dom especial de entender as escrituras com profundidade e de ministrar a palavra de Deus com mais profundidade do que os demais. É um dom, tá bom? Não faz para se aparecer, não faz porque quer, é um dom. No item 2 do tópico 2, a gente tem o serviço de diáconos e presbíteros.
O termo grego aqui é diakonio. Diakonio significa servir. Diakonio significa literalmente eu sirvo. É alguém chamado para servir. E o termo grego diakonia, ele não se refere só ao ministério atual de diáconos que nós temos nas nossas igrejas. O termo grego diakonia se refere a todos os trabalhadores, todos aqueles 5. O apóstolo, o evangelista, o pastor, o doutor, o profeta, todos eles estão dentro do termo diaconia, porque diaconia significa literalmente ministério, o exercício de um ofício. Então todos nós estamos dentro do termo grego diaconia. Aparece 34 vezes no texto do Novo Testamento. Vai na nossa série O Ministério, vai lá. Você vai ter vídeo explicando isso aí com bastante categoria, tá bom? Diáconos são pessoas em extinção. Já reparou que ninguém quer ser diácono? Todo mundo só quer ser pastor? E agora, como eu até fiz a minha crítica leve, as pessoas querem ser mais do que pastor, querem ser apóstolos. Mas ninguém quer ocupar esse cargo extraordinário de servir a igreja, a congregação, como diácono. É um cargo que está em extinção. Todo mundo quer ser pastor. Já reparou que na internet só tem pastor? Né? Eu não sou pastor porque eu quis. Eu sou pastor porque eu alcancei esse ministério maravilhoso, glorioso. Foi me dado com muita luta, muito labor. Não porque eu estava correndo. Não fui eu que encontrei o ministério. Foi o ministério que me encontrou. E me deu muito trabalho, fez esses cabelos aqui ficarem brancos. Minha mãe olhava para mim e falava, meu filho, tão novo, já com cabelo branco. Pois é, de tanto trabalhar na igreja. Então o ministério, o verdadeiro ministério, não é a gente que busca, ele nos encontra. Nós somos chamados para isso. E depois a gente tem também o termo grego presbíteros. Na aula passada eu expliquei o termo grego presbíteros. Eu expliquei como era antigamente, como é hoje, a semântica que a palavra sofreu. Então vale muito a pena dar. Se você vem acompanhando o nosso trabalho aqui, você já tem aí em mente o que é o termo presbítero, porque você assistiu a explicação na aula passada. E para encerrar a nossa aula, eu não falei para você que... Você está vendo como eu estou correndo para fazer a explicação? E olha o tempo que toma, né? Eu quero economizar o seu tempo, mas não adianta. Você que é professor, você tem que dedicar tempo. Você que quer aprender as coisas com detalhe, você tem que dedicar tempo. Então, faça o seu tempo. Saia um pouquinho da frente do celular, né? Deixe de assistir algumas coisas na TV e se dedique para estudar a lição, porque a preparação é a chave do poder do professor da escola bíblica. Tópico 3, as qualificações para o ministério. Item 1 do tópico 3, qualificações de natureza moral, ele precisa ter. Qualificações de natureza social, ele precisa ter. E qualificações para o ministério em si. Qualificações morais, ele não pode ser avarento, tem que ser irrepreensível. Irrepreensível não significa sem pecado, só significa uma pessoa que não escandaliza, tá certo? Você não pode dar motivo para as pessoas te acusarem. Se você perder a moral diante da igreja, você não pode mais exercer o ministério. Então, preste bastante atenção. Não pode ser avarento, não pode amar dinheiro. Você tem que amar mais pessoas do que dinheiro. E tem que ser irrepreensível. Você não pode ter acusação válida para as pessoas colocarem o dedo na sua vida. Acusação, acho que todos nós já tivemos em algum momento da nossa vida, mas acusação válida é diferente de acusação. Alguém pode te acusar até por uma calúnia. Como uma calúnia, uma acusação que seja uma calúnia, mas uma acusação válida aí já é problema. O presbítero, o evangelista, o pastor, o diácono, esses homens têm que ter uma conduta ilibada, não pode dar escândalo. Se der escândalo, não pode pertencer ao ministério da igreja. O ministério da igreja é um lugar de exemplo, um lugar de modelo, né? Não é um lugar para perfeitos, mas não é um lugar para escandalosos. Aí, o item 2, qualificações de natureza moral. Eu estou dando só os grifos, como você está vendo. Não pode ser soberbo. Tem que ser uma pessoa de convívio social agradável. Não pode ser uma pessoa de convívio social difícil. Tem que ser uma pessoa que valoriza pessoas. Você não pode ser aquela pessoa iracunda, aquela pessoa que trata mal as outras pessoas, aquela pessoa que prega como que estivesse querendo matar as pessoas de cima do púlpito.
queimar gente na fogueira. Não, não pode ser assim. Você tem que ser uma pessoa agradável. E ser agradável não significa não pregar a palavra. A palavra pode ser pregada com toda a sua verdade, com toda a sua incisão, sem você ser uma pessoa chata, uma pessoa que as pessoas não conseguem engolir. Tá bom? Pense nisso. Trabalhe esse seu lado. E por último, qualificações para o ministério. De acordo com as cartas apostolares, então, nós podemos afirmar que existem sim qualificações para se pertencer ao ministério. Você pode consultá-las lá na Bíblia, onde o apóstolo Paulo fala sobre elas. O presbítero seja assim, o diácono seja assim. É preciso ter qualificações. Não é porque hoje nós exercemos um ministério sacerdotal diante de Deus que nós temos qualidades para integrar o ministério da igreja local. São duas coisas bem diferentes. Você sabia que tem gente que tem até chamada de Deus e não consegue se enquadrar no meio dos homens? Porque não se educa? Isso aí é muito importante de se pensar. Quando a gente recebe um chamado de Deus, a gente precisa se educar, porque nós vamos oficiar entre Deus e os homens. Lembra que é esse o papel do sacerdote? Então é preciso sim ter carisma, é preciso ser agradável, é preciso falar as verdades da Bíblia, mas com jeito, com o melhor jeito, com paciência, com amor. Quando Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? Ele diz: sim, Senhor, te amo. Quando você ama Jesus, você ama os que são dele. Por isso Jesus perguntou. Então, se você ama Jesus, você pode apacentar as suas ovelhas. Então ele disse: se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. É isso por hoje então. Se você está gostando das nossas aulas, do que você está vendo aqui, deixa eu saber. Deixa um comentário positivo aqui, porque os seus comentários nos ajudam a entender o que está acontecendo. Feedbacks são importantes. Deixe um like também, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe com o pessoal aí da escola bíblica, da sua igreja. Nós estamos lutando para fazer o canal crescer, para ter abrangência, e só você pode ajudar. Quando você compartilha nas suas redes sociais, envia pelo WhatsApp essa aula para um amigo, você está nos ajudando. Se quiser nos ajudar ainda mais, se torne membro. Para os membros nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.